O tema da nossa lição está no versículo de número 9. Deuteronômio capítulo de número 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem diga está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos com os teus irmãos pobres, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Nosso tema: os teus olhos sejam malignos. O teu olhar maligno. O olhar maligno. Meus queridos, hoje nós começamos uma nova jornada. Você seja bem-vindo. Quem está me ouvindo pela primeira vez, quem está vindo pela primeira vez nessa igreja, já andamos 15 capítulos, 14 capítulos. Estamos entrando no 15º capítulo. E nós temos aprendido com essa lei. Eu tenho ficado cada vez mais emocionado, tenho ficado cada vez mais impactado com o livro de Deuteronômio, como um livro tão antigo, que fecha o Pentateuco, que foi dito antes do povo ser um povo, uma nação. Eram tribos que andavam no deserto, tribos do Senhor, 12 tribos, e o Senhor ali fala com aquele povo, e já tem uma visão total, global, enfocando você, enfocando a mim, enfocando a igreja, enfocando o Israel espiritual. Que livro que a cada dia vai mexendo com a gente. Nosso assunto dessa noite são dois assuntos. Primeiro, a remissão. Segundo, a questão da ajuda aos necessitados. Mas eu quero como objetivo afirmar que a remissão já estava no pensamento estrito de Yahvé. A remissão já estava no pensamento de Deus. Você, como bom estudioso da palavra de Deus, já fez o clique e já entendeu do que se trata a remissão. Remissão, rendição, remissão, derramamento do sangue de Cristo, remissão, aquilo que Cristo fez pela sua igreja. Mas aqui nós estamos vendo que a remissão já estava no pensamento de Yahvé. Hoje você começa o 15º capítulo, uma das características marcantes do código israelita, verificado dentro dessa leitura que nós fizemos, do versículo 1 até o versículo 11, traz nuances verificadas em todo o Velho Testamento, em toda parte do Novo Testamento, em que a sociedade que estava ali, o bem-estar do povo deveria ser tratado por todos. Havia uma preocupação do membro individual na sociedade, quer seja ele rico ou quer seja ele pobre. O que nós podemos entender aqui, e que em outras partes do Antigo Oriente Próximo, as pessoas eram tratadas como base da sua posição. As castas, as posições mais elevadas tinham mais privilégios. E 3 divisões são focadas no Oriente Médio: os reis, os militares e os sacerdotes. Naquele tempo eram essas classes que eram destacadas. De modo geral, o código de Hammurabi vai estar afirmando que os escravos e os menos ricos não eram nem contados e nem protegidos. Quem eram os escravos naquele tempo? Quem eram os pobres naquele tempo? Não eram ninguém. Mas Israel recebe uma lei. Israel está recebendo o governo teocrático, a teocracia, que é diferente da democracia. E dentro da teocracia, Yahvé olha todos como sendo todos iguais. Obrigado você que veio nessa noite, obrigado você que está nos acompanhando pela mídia. Você com certeza, quando está na presença do Senhor, é visto de igual modo. Não há ninguém aqui melhor ou pior. Não é porque você tem um sobrenome que você é destacado diante de Deus, porque todos nós somos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Comprados e remidos por Jesus Cristo. Mas, você lembra do sermão passado? O sermão passado, no contexto anterior,
nós tratamos sobre o tema tudo o que deseja a sua alma. Tudo o que deseja a nossa alma, nós temos que entender, em primeiro lugar, que se dará os frutos das suas sementeiras, está na coparticipação das nossas sementes. Tudo que deseja a nossa alma precisa estar de acordo com a vontade do Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar. Assuntos que tratamos no capítulo 14, finalzinho do capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 29. Mas hoje, o nosso resumo nessa noite é: a lei já projetava Jesus Cristo como sendo o Redentor da humanidade. Vou falar bem devagar para que você possa anotar, para que você possa compreender, para que você possa expandir a sua percepção do texto, a sua teologia dentro do cano bíblico, entendendo que a lei já projetava, a lei já mostrava Jesus Cristo como sendo o Redentor da humanidade. O teu Redentor. Portanto, eu comecei hoje louvando a Deus com esse cântico que na década de 80 a gente chorava ouvindo esse louvor. Quantas vezes a mocidade cantava esse cântico na igreja, e aquilo ia mudando o coração da gente, e aquilo ia penetrando a nossa alma, dizendo: olha, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou a forma de eu ser, Jesus Cristo mudou a forma de eu pensar, Jesus Cristo é tudo. E eu convido você nessa noite a deixar Jesus Cristo tocar em áreas sensíveis da sua vida, em áreas delicadas da sua vida, porque Ele é o nosso remissor. Ele é o único remissor da humanidade, da raça humana. E nós vamos entender o que é isso dentro desse texto. Versículos de 1 a 11, nós temos aqui, irmãos, principais temas expressos pela lei. O que você pode observar aqui é que a orientação dada ao povo de Deus se torna uma orientação dada para a igreja. O primeiro princípio é a relação ao ano, e isso, o ano de remissão, e isso significa deixar. Você sabe o que significa remissão? Remissão lá no hebraico significa deixar ir. Remissão, deixar ir. Se referia à prática de deixar a terra sem o cultivo. A cada 7 anos havia um descanso da terra. Plantava-se durante 6 anos consecutivos. No 7º ano, a terra tinha que descansar. Levítico 25, versículos 3, e em seguida você vê a lei do ano sabático, do ano de descanso, do ano que a terra não deveria ser cultivada, não deveria estar preocupado com aferir lucros, de vender, de negociar, de obter, de ter, de possuir. Havia um santo descanso. Só por isso, queridos, a gente vai começando a entender alguma coisa. O homem, ele trabalha sem parar. Nós estávamos indo numa batida em que a humanidade estava trabalhando 48 horas. Mas pastor, nós só temos 24. Então, coloca aí, tem gente que estava virando de um dia para o outro sem parar. Até que Deus falou assim: eu vou botar todo mundo dentro de casa. Talvez você chegou aqui nessa igreja com a sua vida cansada. Talvez você está esgotado de tanto trabalhar, de tanto pensar, de tanto fazer, de tanto gastar uma energia. E aquele corinho que as crianças cantam com a tia aí das professoras da escola dominical, as pessoas estão esquecendo. Aquele cântico infantil que Lívia ensina lá pro Alexandre. Senhor, dá tempo para mim ocultar sua vida contigo. Quem sabe? Senão eu vou pelo tempo e perco o meu tempo caindo em perigo.
Tem muita gente perdendo tempo, tem muita gente deixando o tempo ir. Você não viu o desenvolvimento do seu filho, você não viu o crescimento e os traumas da sua adolescente, você não sabe o que está acontecendo com a sua família, com a sua vida, com a sua igreja, com a sua fé, com a sua edificação. É trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, é produzir, porque eu não tenho tempo. A terra tinha que parar. Os trabalhadores tinham que parar. Os comerciantes não poderiam negociar porque não tinha. A agricultura não produziria. Era o 7º ano. E dentro desse contexto, queridos, que nós vamos vendo aqui, vamos entendendo, podemos perceber a norma e a lei estruturando a vida daquela nação, a vida daquele povo e provavelmente a nossa vida. A nossa vida. Por que será, queridos, que nós precisamos entender o que é remissão? Eu quero nessa noite trabalhar com o nosso tema. O nosso tema está enclavado aí no versículo de número 9. Uma pequena citação. Os teus olhos sejam malignos. O artigo da BBC Futuro levanta a seguinte pergunta: como os olhos revelam nossos pensamentos? Como os olhos falam aquilo que você está pensando? É incrível, irmãos, que uma pessoa que está apaixonada, vamos lembrar do tempo quando nós conhecemos os nossos, os casados, os cônjuges. Você que está namorando, conheceu o seu namorado, você que está apaixonado, e eu falo para os casados que estão aqui nessa noite, você precisa estar apaixonado pelo seu parceiro, pela sua parceira. Quando você está apaixonado pela sua esposa, a esposa pelo seu esposo, os olhos revelam. Os olhos revelam. Os olhos são espelhos que mostram afetividade, que mostram amor, que mostram gratidão, que mostram carinho. Como a revista pergunta, como os olhos revelam os nossos pensamentos? Dizem que os olhos são as janelas da alma, revelam as emoções profundas, apesar da ciência moderna não acreditar e não crer na alma como a teologia crê. Eles afirmam que os olhos refletem, mostram, revelam a alma da pessoa. Nossos olhos estão em constante movimento. Enquanto você lê um artigo, enquanto você lê a Bíblia, os olhos conseguem ler todas as letras que estão naquele livro, na Bíblia Sagrada. E quando você observa um ambiente como o da sua sala, a sua visão periférica consegue ver tudo que está na sua sala em um segundo. Que mistérios estão nos olhos? Você já parou para pensar nisso? Amados, os olhos podem ser malignos. Quando que os olhos se tornam malignos? O que esse texto afirma em relação a esse assunto? Em primeiro lugar, querido, veja, versículo 1 e versículo 2. Ao fim de cada 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Remissão, você já sabe que eu já falei aqui. Remissão. Deixar ir. Agora, o que me chama a atenção é que os olhos malignos impede a proclamação da remissão. Veja o final do versículo de número 2. Proclamação da remissão.
O verso 1 é uma referência aqui ao ano sabático, que deveria ser de 7 em 7 anos, e o que nós podemos verificar aqui, o círculo do jubileu, no livro da aliança, em Êxodo 23, 10 e 11, está aqui como a terra deveria ser cultivada, como deveria ser o trabalho das pessoas. A raiz do verbo remissão significa deixar descansar, deixar ir, e é a mesma para a remissão mencionada no serviço que Jesus Cristo fez por mim e por você, no ato do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou ir ao encontro do Pai, Ele nos amou profundamente. Claramente, os camponeses não poderiam pagar as suas dívidas, não haveria dinheiro, não haveria circulação da moeda. Se você reclamou que o mercado parou, que o comércio parou durante 6 meses, aqui era 1 ano. Eles não poderiam trabalhar a terra durante 1 ano. Era o ano sabático. Mas como sobreviveria aquelas pessoas? O método está no versículo de número 2. O modo da remissão agora é apresentada por uma lei que nós já afirmamos. O que é uma lei apodídica? Estamos estudando lei apodídica. É uma lei curtíssima, aonde se expressa por um verbo só: façam ou não façam. Essa era a lei apodítica. E a lei apodítica aqui está no versículo de número 2. Nesse período, a terra não produziria, e todo o credor que emprestou ao seu próximo haveria de perdoar a dívida, haveria de deixar ir aquele que estaria endividado. Irmãos, vamos ser sinceros. Se nós estivéssemos lá nesse período, você perdoaria a dívida de alguém? Os teólogos trabalham com 2 formas. Ou você, no 6º ano, não emprestaria nada a ninguém, ou você entraria no 7º ano cobrando a dívida do seu irmão. Eu quero que você lê esse texto como nós estamos falando desde o princípio. Lei e graça. Graça e lei. Lei e graça. Graça e lei. Seja qual for o sentido exato dessa passagem, uma verdade aqui é demonstrada aos israelitas. E que verdade é essa? Eles deveriam agir com misericórdia para os seus compatriotas. Eles deveriam agir de forma a expressar a vontade de Deus uns para com os outros. Assim, quando nós lemos a lei, nós estamos lendo e estamos projetando na graça a pessoa redentiva de Jesus, e o meu objetivo é dizer nessa noite que Jesus Cristo redimiu toda a humanidade, principalmente os eleitos, principalmente você que está aqui nessa noite. O Senhor nos redimiu. A expiação limitada, a lei demonstrada já na graça. E uma pergunta me vem à mente nesse momento, e eu gostaria que você respondesse mentalmente: quem é que cancelou todas as nossas dívidas? Jesus. Sabia que nós tínhamos uma grande dívida, que nós não teríamos condições de pagar essa dívida, e que Jesus cancelou todas as nossas dívidas. Eu vejo Moisés ensinando para aquele povo assim: preste atenção, vocês têm que perdoar. Preste atenção, é pedagógico, é didático. No ano sabático, no 7º ano, quem dos irmãos que estiverem devendo alguma coisa, perdoe. Perdoe. Porque o Senhor já estava em sua mente
a remissão que todos nós haveríamos de receber através de quem? Jesus Cristo. Segundo ponto, o olhar maligno, ele só não impede a proclamação da remissão, porque quando nós temos um olhar maligno, nós não vamos pregar o perdão, o deixar ir, a remissão, a redenção em Jesus Cristo. Mas nós também, em segundo lugar, o que vai acontecer em segundo lugar, vai impedir as bênçãos abundantes. Veja o versículo 3 a 6 agora. Às vezes nós ouvimos, nós somos uma geração de bênção. Você quer bênção hoje? Quantos que estão aqui querem vitórias, querem bênção? Eu quero, quem não quer? Mas olha aqui para o versículo 3 ao versículo 6. Versículo 6. Veja nesse versículo 3. Os aspectos mais pessoais da lei são levantados. Israel agora é exortado a tratar o pobre com generosidade em todas as suas situações. O estranho, ele era diferente do estrangeiro residente, ger, absorvido na comunidade israelita. Era legal exigir o pagamento de dívida dos estrangeiros durante o ano sabático, pois eles não eram incluídos nas famílias de Israel. A lei visava aliviar a pobreza em Israel e regulamentar as relações entre os membros da comunidade da aliança. Sabe de uma coisa, eu estou lendo a lei e estou muito com o texto de 1 Pedro vivo na minha mente ainda. Foi a exposição do ano passado. Então, se você acompanhou comigo o ano passado a exposição de 1 Pedro, você vai ver que Pedro tratou dos eleitos amados. Aos eleitos amados. Eu quando vejo você que está aqui me ouvindo, eu fico pensando, poxa, como essa pessoa é amada. Amado por Deus, menina, jovem, você que entrou aqui, crianças, nós somos amados pelo Senhor, adolescentes, nós somos amados pelo Senhor. E sabe de uma coisa, nós temos que nos preocupar com os membros da aliança, com os membros da família da fé, com os membros que fazem parte da tribo de Israel, da nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. E eu pergunto agora nesse momento, como está a sua alma, como está a sua vida, como está a sua fé, como está a sua segurança, como você está diante do Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus tem bênçãos abundantes. Chuvas de bênçãos. Versículos de 4 a 6, dê uma olhada. Você vai ver no 4, para que em ti não haja pobre. Você vai ver no 6, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor, para cuidares. Você vai ver no versículo 6, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim prestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Claro que aqui a lei é para a nação de Israel, para o povo de Israel, mas a palavra aqui agora é para você que é a igreja, que faz parte dessa aliança. Embora parecesse provável que sempre haveria pobres em Israel, como diz o versículo 11, a possibilidade contrária podia ser contemplada, afirmando que os mandamentos redundariam no cumprimento. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 5. Veja o versículo 5. Veja aí o versículo 5. Se apenas ouvires, mas não é ouvir de qualquer forma, é ouvir o quê? Atentamente, a voz do Senhor, e se cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Cuide do pobre, perdoe o pobre,
Você está percebendo que a lei ela vai trabalhando com áreas da nossa vida que são difíceis de se lidar? É por isso, irmãos, que eu vou cada vez mais me sentindo assim tão pequeno diante da exposição desses textos, e eu espero que você sinta dessa forma também. Por quê? Porque a lei agora está falando assim: cuidado com o teu olhar. Se o teu olhar for maligno, toda a sua ação será maligna. Ele me deve, ele é pobre, eu vou extorquir, eu vou arrancar tudo que ele tem. Quando a gente estuda direito, queridos, a gente estuda essa lei. E a gente sabe que o código canônico é o código mais perfeito que existe. Não existe constituição mais perfeita do que essa. Respire fundo. A minha água está aqui. Pense em alguma coisa enquanto eu tomo um pouquinho d'água. Eu não posso cuidar de todo o Brasil. Mas eu posso cuidar dessa igreja que está aqui. Você poderia nessa noite pensar duas coisas. A primeira coisa: como é que eu posso ajudar meu irmão que está sentado aí nesses bancos? Olha as pessoas que estão aqui nessa igreja. Você já perguntou, meu irmão, como você pode servir esse irmão? Como você pode ser útil? Nós estudamos hoje a escola dominical aqui, irmãos. Hoje a escola dominical falou sobre isso. Você que não veio na maior e melhor escola dominical perdeu. Eu tenho alguma coisa para ajudar o Romário. E o Romário tem alguma coisa para me ajudar. Mas por que que eu não tenho essa visão de ajuda, de cuidado, de estar presente na vida do meu irmão, ter tudo em comum, em estar ali auxiliando? Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente: o que eu posso fazer para te ajudar? E a segunda coisa que eu tenho que ter em mente: humildade e aceitar ajuda. Porque tem muita gente orgulhosa que não quer a ajuda da igreja, não quer a ajuda do irmão, não quer a ajuda do presbítero, não quer a ajuda do diácono, não quer a ajuda do pastor, está morrendo espiritualmente, e eu não estou falando de bens financeiros, está pobre espiritualmente, mas não chamam a pessoa para orar, não chamam a pessoa para dar um aconselhamento. O que eu posso fazer para te ajudar? Terceiro lugar, queridos, versículo 7 ao versículo de número 11. O olhar maligno impede a generosidade e a misericórdia. Versículos 7 a 10, leia com seus olhos aí. Aqui o escritor passa a exatidão das expressões legais para um apelo veemente em Israel. Ele já trabalhou com a questão da ajuda, do ano sabático, do descanso, da proibição de obter lucro e ajudar o próximo. Agora ele vai ser específico e ele vai dizer que em todas as ocasiões o pobre, com corações e mãos abertas, você deve ajudar. Ajude com as mãos abertas. Veja o versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das suas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais teu coração, grife, nem fecharás as mãos do teu irmão pobre. Ajude, por favor. Versículo de número 8. Antes lhe abrirá de toda a mão e lhe emprestarás o que falta. Versículo de número 9. Guarda-te que não haja pensamentos vil no teu coração, nem te diga: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não des nada a ele contra ti, a ele clama contra ti o Senhor, e haja em ti pecado. O que eu faço? Faça um exercício. Pega a sua mão aí agora, fecha a sua mão assim. Quando você faz assim, você
não faz isso que o texto diz que é abrir. Abra. Então, se você abre a sua mão, o que vai acontecer, querido? Tenta colocar água na sua mão. Você vai lá na bica, você fecha a sua mão. O que a água vai fazer? Vai espalhar, escorrer. Agora, se você abre a sua mão e toma a água fresquinha. Você tem água fresquinha para dar para os teus irmãos. Você pode. Quando o nosso olhar é maligno, ele impede duas palavrinhas que estão inseridas nesse contexto todo aí: generosidade e misericórdia. Generosidade e misericórdia. Misericórdia e generosidade. A letra mata, mas o espírito dá vida. A ausência de compaixão levaria os homens a terem reações degradantes descritas nos versos, e uma lei cujo objeto era proteger os pobres acabaria se tornando uma razão para que eles fossem cada vez mais oprimidos. E é isso que acontece. Muitas vezes. Ao se aproximar o 7º ano, os ricos poderiam hesitar em emprestar. Seriam duros nos seus corações. Mas em consequência disso, o texto expõe, queridos, que Deus não abençoaria se eles agissem dessa forma. Deus não seria com eles. Versículo 11, como realismo, nós devemos entender que o escritor conclui de fato que a terra sempre haverá pobres. Veja, pois nunca deixar de haverá pobres na terra. Isso é uma realidade. Mas por que Israel sempre seria desobediente nesse quesito? Provavelmente, amados, porque Israel ainda não tinha compreendido a maneira de Deus trabalhar com o povo a respeito da remissão, da redenção, como nós temos em Cristo Jesus. Mas, reverendo, o que nós podemos concluir disso tudo? Há uma pergunta de número 20, lá no Breve Catecismo. A pergunta de número 20 diz assim: Deus deixou todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Claro que você já está entendendo aqui que nós estamos caminhando para a graça, que nós estamos caminhando para a redenção, remissão em Jesus Cristo. Toda essa dívida já foi paga, já foi perdoada. Claro que nós estamos entendendo isso. Então, dentro dessa forma, tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, diz lá o Breve Catecismo, eleito alguns para a vida eterna. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: que toda a nossa dívida em Cristo foi cancelada pela atuação de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Isso é importante demais. E como nós podemos fundamentar isso? Você pode abrir a Bíblia em Efésios, texto que nós lemos hoje. Efésios capítulo 1, 4 a 7. Então volte lá. Eu coloquei na liturgia esse texto, porque esse texto tem um impacto, um peso muito importante dentro dessa questão da remissão, da redenção. Veja aqui o que você tem em Efésios capítulo 1, 4 a 7 somente. Eu gostaria que você pudesse entender que Deus te escolheu. O verso 4 diz que Ele nos escolheu. Em segundo lugar, o verso 4 diz que antes da fundação do mundo, Ele escolheu um povo para ser equilibrado, equitativo, equânime, igual, a nação de Deus, a raiz, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há distinção, não há diferença. Nós somos todos nivelados através da remissão de Cristo Jesus. Esse é o pensamento lá para o povo que estaria tomando uma nação, se tornando uma nação, para cuidar de todos, para que todos fossem iguais. Aquele que tem mais, perdoasse. Aspecto do versículo de número 5.
A predestinação é um atributo de Deus. Antes da predestinação, a presciência de Deus. Meus irmãos, Deus é presciente em tudo aquilo que Ele faz, em todo o seu ser criador. E a predestinação traz para nós um título importante que hoje eu quero dizer para você. Todos nós somos filhos adotivos. Só quem tem um filho adotivo sabe que é ter um filho adotivo, viu, gente? Tem muita gente querendo criar animais, nada contra. Os animais hoje têm as suas leis protetivas. Tem gente que conversa com o cãozinho, que põe o cãozinho no cestinho, nina. Tem gente que cuida do cãozinho como se fosse um filho, é o meu filhinho. Né? Tem gente que leva o cãozinho para a cama, dorme com o cãozinho. Nada contra isso, as pessoas estão hoje demonstrando afetividade aos animais, mas por que não adotar uma pessoa? Por que não adotar uma pessoa? Eu vou mandar um abraço para minha irmã, ela sempre vê os nossos sermões, eu sei que Janaína vai ver esse sermão. E a minha irmã está aguardando na fila de adoção já há mais de 6 anos. Para adotar uma pessoa, uma criança. A gente como pastor, a gente lida no aconselhamento, no dia a dia, com muitas pessoas que têm filhos adotivos. E não é fácil. Eu quero dizer a você que precisa ter coragem para adotar uma criança. Precisa ter muita coragem. Provavelmente você já conhece alguém que adotou uma criança que se decepcionou e até mesmo diz, por que eu adotei essa criança lá na frente? Não saiu de dentro da sua barriga, não tem o seu DNA, não tem o seu sangue, e essa pessoa recebe o amor incondicional, recebe o seu nome, recebe os seus bens, recebe o seu afeto, recebe o seu cuidado, recebe a sua educação, e muitas vezes o filho adotivo não corresponde ao amor do pai, nem da mãe. Agora olha para esse texto. Quem são adotivos? Você sabe que o Filho unigênito de Jesus morreu por você e morreu por mim? Você sabe que Jesus Cristo, sendo o único do Pai, o unigênito do Pai, deixou a glória, tabernaculou conosco, morou nessa terra, sofreu e nos redimiu de toda a dívida que existia. Você sabe disso? Você sabe que Ele te chama agora de Filho Deus, Filho amado, eleito antes da fundação do mundo. E o versículo 5 tem aí uma preposição muito importante que você e eu precisamos entender nessa noite, por meio de Jesus Cristo. A remissão foi feita por meio de Jesus Cristo em favor da humanidade. E agora, meu amado, você e eu, nós precisamos corresponder o beneplácito de sua vontade. Que palavrão é essa? Bene, bem. Todo bem é divino da vontade soberana de Deus, para o louvor da glória de sua graça. Lei, graça, graça e lei. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E veja, para terminar, o versículo 7. Temos a redenção. Meus amados, eu quero concluir a nossa análise e reflexão nessa noite. Nessa noite, você estudou, viu o olhar maligno. Esse tema, ele trabalha sobre alguns impeditivos. Olhar maligno impede a proclamação da remissão. Eu tenho que proclamar que eu sou livre em Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que proclamar para todas as pessoas que em Cristo somos todos. Daqui a pouco eu vou ler um versículo que fala sobre isso.
Então você estudou que o olhar maligno impede a proclamação da remissão. Você estudou que impede as bênçãos abundantes de Deus. Você estudou que o olhar maligno impede a generosidade e a misericórdia. Agora, queridos, o que é essa passagem? Te ensinou? Em primeiro lugar, que o olhar maligno é revelado. Que o olhar maligno mostra o que vai no coração. As intenções em relação à remissão. E quando você volta para o texto da lei, você vai entender que está encravado lá na lei, perdão das dívidas. Perdão das dívidas. Impede as bênçãos que advêm dos relacionamentos com base no ágape, no agapetós, no amor. Impede eu amar meu irmão incondicionalmente, eu ajudar meu irmão e dizer, eu sou um com você, como você é em Cristo Jesus. E que a generosidade e a misericórdia expressam na lei uma qualidade dos eleitos amados. Mas o que você vai levar para a sua semana? Como você pode melhorar o teu olhar? Como você pode melhorar o teu olhar? Como está o teu olhar? Teu olhar tem sido um olhar de confiança, de fé, de amor? Ou teu olhar tem sido um olhar cabisbaixo, ó vida ou azar, sofredor, sem brilho? Como você pode melhorar o teu olhar nessa noite? Por favor, a minha sugestão à luz da palavra de Deus, tá bom? Retire o olhar maligno e coloque o olhar de Cristo. Retire o olhar maligno e coloque o olhar de Cristo. Como Cristo olhava as criancinhas? Elas estavam aqui. Você lembra como Cristo olhava as criancinhas? Como Cristo olhava os pobres, os necessitados. Como Cristo olhava os leprosos, os cegos. Como Cristo olhava os necessitados, os velhos. Como Cristo se apresentou, dizendo: o reino de Deus é chegado. Como? Veja comigo alguma coisa interessante em relação a isso. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, amém? Todos nós somos seguidores de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Mas você sabe que quem quer ser discípulos de Cristo, é preciso ter algumas atitudes. Quem quer ser discípulo de Cristo, é preciso ter algumas atitudes. Quais delas você não consegue representar, resplandecer com o teu olhar? Eu não vou falar quais são as atitudes dos discípulos, porque você já sabe. Você já parou para pensar que a igreja não consegue resplandecer o olhar de Cristo? Quais delas você tem dificuldade? Generosidade, misericórdia. Nós falamos hoje aqui mansidão, paciência, domínio próprio. Estudamos tudo isso hoje na escola dominical. Penso eu, que o discípulo deve mostrar com os seus olhos a bondade,
a misericórdia daqueles que foram alcançados pela graça. Eu não merecia ser livre. Eu não merecia ser nem filho por adoção. Mas a graça de Jesus me restaurou. A graça de Jesus foi perdoadora e eterna sobre o meu ser. A graça de Jesus. Nós sempre, irmãos, poderemos melhorar nosso olhar. Da última vez que você conversar com alguém, olhe nos olhos dessa pessoa. Muito me preocupa as pessoas que não gostam de encarar, de olhar olho no olho. Pegue firme na mão de uma pessoa, olha nos olhos. Meu irmão, você é bênção de Deus. Meu irmão, eu não tenho que ter vergonha de você. Meu irmão, eu sou um com você. Passe, firmeza. Você pode melhorar o seu olhar ao sair daqui essa noite, ao chegar em casa, olhar para o seu pai, olhar para sua mãe e dizer: mãe, pai, vocês são alvos da graça de Deus. No serviço amanhã você pode melhorar o seu olhar para aquele amigo que trabalha com você já há mais de 5 anos. Você pode melhorar o seu olhar, filha, em favor do seu pai, em favor da sua mãe, dizer: pai, eu te amo cada vez mais, você é bênção na minha vida, e olhar dentro dos olhos, e perdoar, porque muitas coisas nós não perdoamos. Você pode melhorar o seu olhar, porque a lei expressa a graça, e a graça da remissão foi pautada em Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, meus queridos? Quando você entende isso, você entende o que a palavra de Deus expressa e expõe de forma tão linda. Em Gálatas capítulo 3, está bem pertinho aqui, versículo 21, 22, aonde diz assim: porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça na verdade, seria procedente da lei. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe grande e ricamente, e que nós possamos entender que agora não existe nem judeu, nem grego, nem escravo e nem livre. Somos todos um em Cristo Jesus. Amém?